Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Foi que eu fiz. Ué, gente, cadê? Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre currículo Lattes. Eu vou me apresentar, meu nome é Ana Cristina Simões e Silva, eu sou professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, sou pesquisadora do CNPq e sou coordenadora da Unidade de Nefrologia Pediátrica dessa instituição e do Laboratório Interdisciplinar de Investigação Médica. Bem, o currículo Lattes ele é uma ferramenta importante que foi desenvolvida por um pesquisador, o César Lattes, que era um físico, e a finalidade do currículo Lattes era transmitir para as pessoas o currículo dos pesquisadores de uma forma uniforme. E é importante mencionar que esse currículo ele teve como premissa a ideia de que ele teria de se aplicar a todas as áreas do conhecimento, então, a todas as ciências, né? Ciências da natureza, ciências da vida, ciências da saúde, ciências econômicas, agrárias, enfim. Então, essa é a premissa do currículo Lattes. E a ideia dessa aula é dar uma aula muito prática, onde eu mostro um passo a passo de como que seria o preenchimento do currículo Lattes. Oi, pessoal. Bom, então, nessa... Ei, Átila. Boa noite, pessoal. Eu sou a Átila, eu vou estar mediando aqui o nosso encontro hoje, né? Hoje é o primeiro encontro em que nós vamos falar, como a Ana já pôde adiantar aí, sobre o preenchimento do currículo Lattes, né? A Ana também estava adiantando sobre a origem do Lattes, né? Que é uma homenagem ao César Lattes, esse pesquisador brasileiro, né? Que ele foi muito notável aqui no Brasil, justamente por implementar o CNPq, ajudar na construção do CNPq, mas também trabalhar com descobertas subatômicas, que puderam ajudar até com pesquisas que deram um prêmio Nobel, né? Então, não foi ele que ganhou o prêmio Nobel, mas ele ajudou nas pesquisas e tal. E, assim, é muito importante a plataforma Lattes, porque ela unifica as centrais de conhecimento dentro do Brasil, né? Vários estados usam aqui, e nas universidades é a nossa referência, né? A nossa convidada, embora ela já tenha começado a falar, não precisa nem muita apresentação, né? A Ana, ela é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, tem mais de 240 trabalhos publicados, 80 capítulos de livro. Além disso, a Ana é uma notável médica pesquisadora, profunda apoiadora da ciência e da ciência de mudança. Bom, gente, então, agradecer a apresentação que o Átila fez, né, da minha pessoa, e também essa introdução sobre o currículo Lattes, e agora vamos começar a parte mais prática dessa aula, que é explicar o preenchimento do currículo Lattes.
Então, eu vou começar explicando como que a gente cadastra um novo currículo. Então, a gente entra no site do CNPq, né, e vai clicar aqui nessa parte, cadastrar um novo currículo. Então, esse seria o primeiro passo para a gente começar a ter um currículo Lattes, né? Então, a gente digita www.cnpq.br, clica em plataforma Lattes, vai entrar nessa página, e aí a gente vai começar pelo cadastramento desse currículo. Então, a primeira parte do cadastramento é muito simples, a gente vai colocar país de nacionalidade, o nosso e-mail, confirmar o e-mail, criar uma senha, confirmar essa senha, colocar essas letrinhas aqui, que o sistema indica, e clicar em próximo, que ele vai carregando mais dados para a gente preencher. Aqui a gente vai colocar, então, o nosso primeiro nome e sobrenome, nossos dados pessoais, né, documentos de identificação, alguns dados são obrigatórios, a gente tem que colocar, né, então, CPF, identidade, nome do... no primeiro nome do pai, sobrenome da mãe, isso tem que ser colocado, enfim, ao preencher todos esses dados, aí a gente vai caminhar para a próxima página, que é uma página para colocar endereço e contato. Aqui a gente pode escolher se vai colocar um endereço residencial ou um endereço profissional, isso a pessoa pode preferir colocar um endereço onde ela trabalha, um endereço onde ela estuda, ou o endereço da casa dela mesmo, isso é a livre escolha. Você vai preencher, então, todos esses dados e vai para a próxima. Aqui, então, você vai ter a oportunidade de colocar sobre a sua formação acadêmica, né? Como muitos de vocês são alunos ainda, eu acho aconselhável a gente colocar onde fez a graduação, onde fez o ensino fundamental, o ensino médio, porque são informações importantes que vocês podem colocar. Claro que aí vocês vão colocar se está concluído ou em andamento, né? Então, tem as formações acadêmicas concluídas, por exemplo, que no caso de alunos, né, da medicina ou de outros cursos da UFMG, colocaria ensino fundamental, ensino médio, segundo grau, e no caso da graduação, seria para colocar na formação acadêmica em andamento, né? Então, aqui eu dei um exemplo, a gente vai preencher, então, aqui a graduação, a gente vai escolher a instituição, aí tem essa lupinha aqui, onde eu escolho a instituição, vou colocar o ano, e vou escolher o curso também, clicando nessa lupinha. E aí vou para frente depois que eu preencher isso tudo. Então, aqui mostrando, né, que se eu estou preenchendo a minha graduação em andamento, eu venho aqui na lupinha, escolho a instituição, se eu colocar a sigla UFMG, eu vou achar o UFMG, vou clicar no nome da UFMG, igual está mostrando aqui, olha lá, eu vou pesquisar, escrevo UFMG, clico, vai aparecer o UFMG lá. Aí, aqui no curso, é a mesma coisa, eu vou clicar na lupinha, vai aparecer os cursos da UFMG, e aí eu vou escolher medicina, que tem esse código aqui, que é 12970. Pronto, feito esse preenchimento, eu vou para a próxima. Aí a próxima é sobre atuação profissional, quer dizer, se a pessoa tem algum emprego, algum trabalho. Na maioria das vezes, os alunos de graduação não têm, né? Mas se tiverem, claro que pode preencher sim, e aí vai ter um detalhamento, mas eu parti do pressuposto que a maioria não teria, então eu coloquei não, e aí a gente vai para a próxima. Aí, essa próxima são algumas áreas de atuação. Aí aparece, por exemplo, habilidades linguísticas, né, que são... em que você vai escolher a língua aqui, né, qual que você quer falar. Então, por exemplo, inglês, né, que é uma língua que as pessoas, em geral, dominam, aí você vai colocar qual que é a sua compreensão, se é pouco, bom ou excelente, compreensão, leitura, fala, escrita. Depois que você preencher todas as línguas as quais você domina, né, aí você pode ir para a próxima e continuar o preenchimento. Aí, pronto, você concluiu esse preenchimento inicial. Aí, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer os seus dados pessoais, que você preencheu lá, vai aparecer seu e-mail, sua formação acadêmica, o que quer que você tenha posto, e aí você vai ter que concordar, dizendo que aquilo é verdade, e enviar ao CNPq. Eu fiz um preenchimento fictício aqui, só para mostrar para vocês o passo a passo. Bom, agora nós vamos passar a atualizar esse currículo Lattes. Quer dizer, eu criei um currículo Lattes com informações mínimas necessárias. Agora eu preciso de atualizar. Então, vamos aqui. De novo, eu vou entrar no site do CNPq, clicar na plataforma Lattes, e aí eu vou clicar, em vez de cadastrar novo currículo, agora é atualizar o currículo. É importante mencionar que, uma vez criado o currículo, em geral, em torno de 24 horas depois, ele já está disponível para atualização. Então,
você pode fazer essas atualizações periodicamente, colocar as coisas que forem acontecendo durante a sua trajetória acadêmica. Então, nessa atualização, eu procurei focar coisas que estão mais vinculadas à trajetória dos alunos de graduação do que, por exemplo, de um professor ou de um aluno de pós. Mas é claro que a gente pode comentar outras coisas. Então, quando eu vou atualizar, o que acontece? Eu vou pedir para atualizar, aí ele vai pedir para mim o meu CPF, que eu cadastrei, e a senha que eu cadastrei naquele primeiro cadastro inicial, naquele primeiro preenchimento. Aí eu vou colocar esses dados, aí vai aparecer o currículo. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu currículo só porque tranquilo, eu estou aqui dando a aula, então preferi pôr o meu para mostrar como que a gente poderia atualizar. Então, vai aparecer essa página inicial. Tem uma exigência que haja uma foto, né? Hoje ninguém consegue cadastrar o currículo Lattes sem pôr uma foto, e esse currículo Lattes ele vai ter um link, né? Quer dizer, quem quiser achar o meu currículo Lattes, colocando aquele link, vai sempre achar. Vai ter uma área que é um resumo, onde você conta um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e aquilo que você considera pertinente a ela. Você pode editar esse resumo, corrigir quantas vezes você quiser, e vão ter as abas diferentes para preenchimento e atualização, que é isso que nós vamos mostrar agora. Então, eu vou começar mostrando um pouco sobre a aba de dados gerais, algumas coisas que são interessantes da gente fazer. Então, eu vim aqui nessa aba de dados gerais, né, onde tem aquelas informações que eu já havia cadastrado, meu país, nome do meu pai, nome da minha mãe, e tem uma coisa bem interessante no currículo Lattes agora, que é uma funcionalidade relativamente recente, que é um campo onde a gente pode registrar o chamado ORCID. Né? O que é o ORCID? ORCID é como se fosse o CPF de um pesquisador. Quer dizer, você entra nesse site, que é um site público, que é o ORCID, e nesse site você pode cadastrar algumas informações de identificação, criar uma senha, e ele gera um número, que é um número único para cada pesquisador. Quer dizer, cada pessoa, você pode ser um aluno de graduação, está fazendo iniciação científica, começando a ingressar na área da pesquisa, você pode ir lá no site do ORCID, criar esse número, esse identificador, e todas as coisas pertinentes à pesquisa, quer dizer, publicações que você tiver, coisas futuras, se você indicar naquele periódico o seu número, isso vai ser diretamente transportado para o seu ORCID. E o ORCID conversa com o Lattes, né, e pode mandar essas informações para o Lattes. Então, é bem interessante que a gente cadastre no ORCID, e uma vez criado esse cadastro no ORCID, que é imediato, você gera o número na hora, você vem no Lattes e vincula esse seu número do ORCID. Então, esse aqui é o meu número do ORCID, que está vinculado no meu Lattes. Depois eu venho cá e salvo. Então, quem não tinha isso nos dados gerais de identificação, pode fazer, que eu acho que é uma coisa que vale a pena. Bom, formação acadêmica. Né? Então, aqui vocês já preencheram naquele cadastro inicial, onde que vocês estavam fizeram, né, o ensino fundamental, o ensino médio, e aqui, né, a graduação, né, que vocês já devem ter preenchido lá no cadastro, que está em andamento. Aqui é a minha, né, Faculdade de Medicina, curso de Medicina, e a minha graduação concluída. Né, e aqui o período que eu fiz a minha graduação, e aqui salvar. Né, então, no caso de vocês, vai ter só o ano de início e vai estar clicado em andamento. Bom, aqui a gente vem, então, em outra aba que é de interesse, né? Então, eu vi a formação acadêmica, titulação, a gente já colocou. Aqui, no caso, outras coisas como pós-doutorado e livre docência não se aplicam aos alunos de graduação, seria mais para os professores. E aí eu venho formação complementar. Formação complementar é um campo importante porque dá para preencher algumas coisas que a gente muitas vezes não sabe onde colocar. Né? Por exemplo, eu dou uma monitoria. Isso é uma formação complementar. Eu participo de uma liga, coordeno uma liga. Isso é uma formação complementar que você está fazendo. Então, dentro desse campo, tem uma flexibilidade. Né? Aqui, no caso, eu coloquei um curso de curta duração que eu fiz. Né? Mas, claro que a gente sempre pode incluir novos itens, né? E aí vocês podem colocar, por exemplo, se você fez um curso, se você participa de você fez alguma atividade de extensão universitária, outros podem entrar monitoria, liga acadêmica, aí você pode preencher sobre essa atividade, e na medida que você for preenchendo os dados, você clica em avançar, que esse dado vai ficar registrado no seu currículo.
Bom, aí, ótimo. Então, nós já fizemos dados gerais, já fizemos formação. Aí, o que vai entrar? Atuação. Né? Então, aqui na ordem, né? Dados gerais, formação, agora atuação. Bom, atuação profissional é se eu tenho um emprego e trabalho. Então, quem tem vai certamente preencher. Na verdade, já deve ter até preenchido naquele cadastro inicial. Mas quem não tem uma atuação profissional de trabalho, está apenas, quer dizer, apenas não, né? Está cursando uma graduação, que é o caminho natural, aí pode preencher outras coisas. E dentre essas coisas dessa aba, eu acho que a principal para vocês seria, considerando estudantes de graduação, seriam as linhas de pesquisa. Quer dizer, de quais pesquisas você participa, né? De quais pesquisas você está integrando um grupo, né? Caso você faça algum tipo de iniciação científica. Né? Então, você vai clicar em linhas de pesquisa e aí, aí essas linhas de pesquisa vão aparecer. Claro que aqui eu estou mostrando, né? Desculpa, gente. Voltou aqui mais. Isso. Então, vou clicar em linhas de pesquisa e aqui eu estou mostrando uma linha de pesquisa do meu currículo, né? Mas aí, o que você vai preencher? Você vai falar qual que é essa linha de pesquisa, essas informações certamente você obteve com o seu orientador, você vai explicar o objetivo dessa linha de pesquisa, vai dizer se essa linha está em andamento ou não, né? E vai colocar palavras-chave, características dessa linha, e vai clicar em salvar. Né? Então, você tem como registrar isso no seu currículo. Bom, passado linhas de pesquisa, o quarto item são os projetos de pesquisa. Então, certamente, se você está participando de um projeto de pesquisa, você vai registrar aqui. Se você está participando de um projeto de extensão, então vai ser nesse campo de projetos. Então, vamos começar mostrando de pesquisa, depois eu vou mostrar um pouco o projeto de extensão. Então, projeto de pesquisa, você vai clicar aqui, aí você vai ou incluir um novo projeto, se for um novo, ou então atualizar um projeto que você já participe, aí você vai escolher o que você vai fazer, aí você vai entrar, então, nesse projeto e vai caracterizar, esse projeto está em andamento, ele começou no ano tal, a descrição dele, você vai colocar uma pequena descrição, onde que esse projeto está sendo feito, né? Então, você vai ter essas informações básicas que você vai colocar para preencher e, no final, você vai salvar, né, essas informações todas que você colocou. Se for um projeto de extensão, não é muito diferente. Você vai clicar na aba de projeto de extensão, aí vai aparecer um projeto de extensão, você pode incluir um novo item, vamos colocar como se a gente fosse incluir um novo item aqui, e aí aqui vão aparecer os dados desse projeto de extensão. O nome do projeto, qual que é a descrição, se ele está em andamento, se ele é concluído, o ano de início, onde que ele está sendo feito, enfim, você vai colocar praticamente as mesmas informações que a gente coloca para o projeto de pesquisa. Então, aqui tem a parte da equipe, né, a equipe desse projeto de extensão, aí você vai poder pôr também, se tem alunos envolvidos, né, quer dizer, quantos de graduação, de mestrado, de doutorado, se for o caso, enfim, e salvar no final. Então, ótimo, então a gente já andou dados gerais, formação, atuação, projetos. Agora a gente vem em produções, né? Então, produções, a gente tem várias coisas, né? Eu vou mostrar talvez as que possam ser mais comuns durante a graduação. Então, a gente teria, por exemplo, artigos completos em periódicos, que eu vou mostrar primeiro, que eu acho que isso pode acontecer na graduação. Outra coisa que acontece muito na graduação, que eu vou mostrar também, né, focando mais a graduação de cursos da área médica ou ciências da saúde, seriam trabalhos publicados em anais de evento, também vou mostrar isso, e apresentação de trabalho e palestra. Eu acho que esses 3 itens seriam os mais comuns, por isso que eu estou mostrando aqui. Mas, claro, que podem ter outros tipos de produção que você poderia preencher e usar esse campo para esse preenchimento. A maior parte da nossa produção na área de medicina, de ciências da saúde, são produções bibliográficas. Mas, claro, que podem existir pessoas que façam produções técnicas, né? Criou um programa de computador, fez um curso, então aqui entram essas produções técnicas. E, claro, que é possível que a pessoa tenha também produções artísticas, aí entraria nesse outro campo. Mas, como mais comumente a gente vai ter produção bibliográfica, eu vou mostrar com mais detalhe essa aba. Né? Então, vamos começar
com os artigos completos em periódicos. Então, uma coisa importante, eu tenho um artigo meu que foi aceito, eu vou preencher em artigo completo em periódico? Não, eu vou preencher em artigo aceito para publicação. Teve um artigo que meu que o professor mandou e a gente está esperando. Esse você não pode pôr em lugar nenhum, tá? Porque esse está submetido, você não sabe se vai ser aceito, se não vai, então você tem que esperar para ver o que vai ser feito. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente... tem os artigos, então vamos supor que eu estou atualizando, eu estou entrando com um novo artigo, aí eu cliquei em um aqui que já está cadastrado só para poder mostrar. Então, aqui, o primeiro dado que a gente deve colocar do artigo é esse DOI, que é um identificador eletrônico do artigo. Se eu colocar identificador, eu acho o artigo. Então, é como se fosse o CPF do artigo. Né? Cada artigo tem um número próprio. Esse número próprio está relacionado à revista, à área de conhecimento, tem todo um critério. Então, é o Digital Object Identifier. Esse Digital Object Identifier só vai achar esse artigo, não vai achar nenhum outro. Então, quando eu coloco esse número aqui no currículo Lattes e dou Enter, aparece um monte de informações do artigo. Eu não preciso nem digitar. Vai aparecer o nome do artigo, vai aparecer a revista onde ele foi publicado, então as páginas da revista, então eu não preciso nem digitar. Vai aparecer, inclusive, os autores. Então, o que geralmente eu vou digitar aqui vai ser o idioma do artigo, que eu vou clicar aqui e escolher inglês. Se ele tem um número impresso e também eletrônico, eu vou definir, né, como que essa revista funciona. E aqui eu tenho um campo para colocar se esse artigo é um dos 5 mais relevantes da sua produção, aí, no caso, esse artigo eu escolhi que sim, e se é uma produção para educação e popularização da ciência e tecnologia. No caso, eu escolhi que não, porque é um artigo de caráter muito técnico, não teve a finalidade de popularização de ciência e tecnologia. Bom, dadas essas primeiras informações, vai aparecer, então, o título do periódico, que quando eu ponho o DOI, ele aparece automaticamente, porque ele puxa as informações da internet, o fator de impacto do periódico também aparece automaticamente, o ISSN desse periódico vai aparecer automaticamente, o que às vezes e eventualmente eu tenho que preencher são as páginas inicial e final e o volume, mas às vezes também aparecem automaticamente. Então, aqui a lista dos autores desse artigo, tá? Que como eu usei o DOI, vai aparecer automaticamente. Se eu não usasse o DOI, eu teria que cadastrar cada autor, escrever o nome de cada autor, né? Não tem problema, dá para fazer manual, não é difícil. E aqui as palavras-chave, que eu vou também colocar quais palavras-chave foram usadas nesse artigo e deixar aqui registrado. Depois vem as áreas de conhecimento, às quais eu reputo que o meu artigo se refere, né? Então, aqui, para esse artigo, eu escolhi Fisiologia de órgãos e sistemas, doenças infecciosas e parasitárias, porque foi um artigo sobre o SARS-CoV-2. Né? Então, por isso que eu escolhi essas duas áreas, e fisiologia, porque a gente falou nesse artigo de alguns aspectos fisiológicos. E aqui, eu posso colocar alguma informação complementar, por exemplo, eu costumo colocar quando que o artigo foi aceito, e aparece, se eu clicar aqui, para repetir todos os dados em inglês. Claro que no caso desse artigo que está publicado em inglês, vai só repetir o título, mas se for um artigo em português, aqui você consegue escrever em inglês o título desse artigo em português. Né? Aqui eu cliquei para repetir, porque é o título igual. Mas aqui, se eu não quisesse que repetisse, eu poderia, se fosse um artigo em português, poderia traduzir o título aqui. Bom, aqui coloquei quando que o artigo foi aceito, também em língua inglesa, porque a gente pode ter o Lattes versão em português e versão em inglês, então é interessante colocar, se eu quiser usar para um contato internacional, o Lattes permite, e no final eu vou salvar tudo. Pronto, está feito o registro do artigo. Bom, um trabalho em anais de evento, né? Então, trabalhos publicados em anais de evento, né? Vamos ver como é que a gente registraria isso. Então, eu vou clicar lá, se for um novo trabalho, eu vou pôr incluir em novo item. Aqui eu estou pegando um trabalho já publicado, só em anais de eventos, só para poder mostrar para vocês como que seria o preenchimento. Então, eu vou falar se o trabalho foi publicado completo, quer dizer, um trabalho todo completo no anal de evento, como se fosse um artigo no anal de evento,
que é muito difícil na nossa área. Na área de exatas isso acontece mais, na computação, em algumas engenharias, mas na nossa área a maioria é um resumo. Raramente também pode ser um resumo expandido. Na nossa área, então, a maioria vai ser resumo. O que publica nos anais de evento vai ser geralmente um resumo. Aí a gente vai pôr o título desse resumo, o ano da publicação, em que idioma está publicado esse resumo, onde que foi publicado esses anais, em que lugar que foi esse congresso, esse evento, né? E qual que é o meio de divulgação, se tem um papel, né? Ou se tem só o meio digital, se é só na internet. Aqui, então, voltando, eu vou colocar o nome desse livro de resumos, vou colocar em que página que está publicado o meu resumo, né? Geralmente a página inicial e final de um resumo é a mesma, né? Porque é pequenininho. Aí eu vou colocar os autores desse resumo, as palavras-chave desse resumo, bem parecido com o artigo. Vou colocar de novo a área de conhecimento que esse resumo, a qual esse resumo se aplica, tá? No caso de resumos, tem um item que chama setor de aplicação, tem uma tabela de itens. No caso de coisa que for pesquisa, né, que é o caso aqui, a gente sempre coloca pesquisa e desenvolvimento científico, porque as outras áreas são diferentes, não tem uma relação com esse tipo de trabalho. Feito isso, eu vou salvar, né? Claro que nessas outras informações eu posso dizer, esse resumo foi premiado, ou esse resumo teve tais e tais características, enfim, eu posso colocar alguma coisa complementar. Bom, apresentação de trabalho e palestra, né? Quer dizer, você participou de um congresso onde você fez uma apresentação oral, por exemplo, ou apresentou um pôster. Então, seria aqui que você iria falar sobre isso. Então, vamos lá. Você pode incluir um novo item, ou pode corrigir algum item que está no currículo, sempre pode fazer isso. Então, vamos imaginar que eu estou incluindo um novo item, aí eu estou incluindo aqui, no caso, foi uma conferência ou palestra, né, que eu coloquei, mas poderia ser o quê? Poderia ser uma comunicação, quer dizer, uma comunicação oral de um trabalho, ou você poderia pôr outra, que é, por exemplo, a apresentação de um pôster, né? Isso tudo daria para a gente colocar. Eu vou pôr o título do trabalho, o ano, em que língua que foi apresentado, ele vai perguntar se é um dos trabalhos mais importantes, às vezes, se for uma apresentação que você fez e que achou muito importante, você pode considerá-lo. Você pode considerar 5 produções do seu Lattes como as mais importantes. Então, você deve escolher bem aquilo que você realmente acha que foi importante aí na sua carreira. O detalhamento vai ser idêntico, gente. É nome de autor, palavra-chave, áreas, tudo idêntico ao que eu já mostrei. Feito todo esse detalhamento, você clica em salvar e vai adiante. Bom, aí, ótimo. Então, a gente já fez dados gerais, formação, atuação, projetos, produções. Agora a gente estaria em outros itens. Eu não vou mostrar patentes e registros, porque eu acho que é uma coisa que foge um pouco à graduação. Se alguém quiser perguntar depois, a gente fala sobre isso, não tem problema nenhum. Inovação também eu acho que foge um pouco. Educação e popularização de ciência e tecnologia, tem aparecido algumas coisas, mas eu também acho que não é tão diretamente relacionado, e aí nós vamos passar a parte de eventos, né, que seria uma coisa importante que acontece com alunos durante a graduação, que é participação em eventos, né? Tanto a participação quanto a organização desses eventos. Então, isso que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá, participação em eventos. Então, você vai poder incluir um novo item, um novo evento que você foi, você vai contar o que você fez nele, né? E aí, ou atualizar algum evento que você tenha ido e que você não colocou as informações de forma completa. Então, aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Então, você pode colocar a sua forma de participação. Se você simplesmente foi um ouvinte desse evento, quer dizer, fez inscrição, foi lá e escutou o evento, você vai colocar como participante se você apresentou alguma coisa nesse evento, e como convidado se você foi um palestrante nesse evento, né? Então, aí você vai categorizar isso daí. Aqui você vai colocar o nome do evento, o ano do evento, que tipo de evento que é, se é congresso, simpósio, enfim, você vai caracterizar. O que você fez no evento, né? Se você clicar aqui, vai aparecer diferentes atividades que você possa ter feito. O tipo de evento, se ele é do nosso país, se ele é regional, se ele é local, se ele é internacional. Onde que foi o evento? Qual que foi o título do seu trabalho, da sua conferência, né? Você vai colocar.
E se é uma produção para educação de ciência e tecnologia, você vai classificar, né? Se foi, por exemplo, um evento educativo para crianças, aí você pode colocar que sim, né? Depende da natureza do evento. E no final você vai salvar, é só isso que tem, que depois clica em tradução, vai aparecer para você colocar em inglês, caso o título seja em português, você vai traduzir e colocar. Então, é só isso que aparece aqui mesmo. Aí você vai salvar. Uma coisa importante, tudo que faz no Lattes salva, porque senão não vai estar registrado, né? E depois eu vou mostrar que no final a gente tem que enviar o currículo, senão essas coisas não vão aparecer e a sua atualização não vai ter sido efetiva. Bom, a outra parte seria a organização de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas, né? Então, você pode ter participado de uma comissão organizadora. Então, aqui, você vai falar que tipo de evento que você organizou, né? Se foi uma exposição, um congresso, um concerto, tem tudo que é tipo, né? Se não tiver aqui o tipo do evento, você põe em outro e especifica depois. O que você fez, se você participou da organização, vai falar o nome do evento, que ano que foi, que país que foi esse evento, que idioma que era falado nesse evento, enfim, vai caracterizar bem esse evento, né, em relação às suas características, né? Então, vai ter esse dados gerais de detalhamento que eu estou mostrando aqui, depois vai ter as mesmas coisas, os autores, quer dizer, quem era a comissão organizadora, palavra-chave, áreas desse evento, então vai ter toda a caracterização. Então, aqui, por exemplo, né, o detalhamento, aqui está o local onde foi o evento, a cidade, aqui a comissão organizadora do evento, que são os autores, no caso, e o restante, né, só voltando, só para ficar bem claro, e o restante vai ser o que a gente já viu em todas as outras abas do currículo Lattes. Palavras-chave, áreas, setores e a tradução para o inglês. E outras informações, se houver necessidade. Então, vai ter sempre essa mesma lógica de termos, vai estar sempre tudo igual. E outra coisa que é interessante é o seguinte, na medida que você vai cadastrando palavras-chave, toda vez que você for usá-las novamente, elas já estão disponíveis. Você escreve uma letrinha, já aparece aquela palavra-chave que já está cadastrada e salva no seu currículo. Bom, aí salvar, sempre salvar, nunca deixar de salvar, e vamos adiante. Aí a última coisa que eu queria mostrar do preenchimento, né, porque a gente já mostrou os eventos, eu vou pular orientações, porque a gente, né, considerando o foco para alunos de graduação, vocês não estão ainda exercendo orientações, né, não é usual. E participação de bancas também não é usual. Então, eu pulei essas duas abas e estou vindo direto aqui na aba de citações, que apesar de talvez vocês ainda não terem, eu acho que é importante vocês saberem que isso existe, né? Essa aba de citações é uma aba importante do currículo Lattes, então, que eu queria mostrar só para explicar um pouquinho como que é isso. Então, gente, a gente tem bases de dados na literatura, né, onde a gente pode recuperar as vezes que os artigos que a gente publica são citados, né? Então, no Lattes, ele mostra para a gente as citações no EASY, né, no Web of Science, citações no Cielo, citações no Scopus, e você pode pôr outra base bibliográfica que você queira. Então, aqui, por exemplo, é só para dizer que você consegue linkar algumas coisas por meio do seu ORCID ou de um outro identificador que chama Researcher ID, que ele busca as suas citações e importa para o Lattes, né? Então, ok, claro que isso não é para agora, mas é uma coisa só para vocês terem em mente, no radar. Vamos supor que alguém pense, eu quero ser pesquisador, eu quero seguir uma carreira acadêmica. Então, é bom saber que tem essas funcionalidades no Lattes que são muito importantes, né, na hora que alguém avalia o seu currículo, para ver a sua produtividade vai estar mostrada, mas também o quanto que as pessoas citam aquilo que você produz, quer dizer, qual é a relevância do seu trabalho para a literatura científica. Bom, terminou o preenchimento, está feliz com o seu currículo, aí você vem aqui em enviar, né? Então, você vem aqui nessa abinha, enviar, vou enviar meu currículo. Aí vai aparecer isso aqui. Aí você fala que está de acordo, né, que você não mentiu no currículo, tudo que você pôs é verdade, escolhe o idioma principal, geralmente a gente escolhe português, autoriza que publique uma versão em inglês, clica aqui nessa setinha, e vem cá e clica em enviar ao CNPq. Aí vai aparecer uma confirmação de envio, e dizendo que seu currículo provavelmente estará atualizado nas próximas 24 horas. É bem mais rápido que isso. Quando você atualiza, em minutos ele já está atualizado, mas o que vai aparecer para vocês será basicamente isso.
Aí eu só queria, né, para a gente finalizar essa exposição, mostrar algumas funcionalidades que o currículo Lattes tem, dessa barra lateral dele aqui. Então, por exemplo, eu consigo gerar uma página para impressão. Tá? Então, se eu quiser imprimir o meu currículo ou salvar em formato PDF, eu consigo fazer por meio dessa funcionalidade. Outra funcionalidade interessante é a de exportar. Eu consigo exportar o meu currículo, por exemplo, com um editor de texto. Então, se eu clicar em exportar, vai aparecer uma aba aqui onde eu posso escolher, por exemplo, um formato RTF, que é lido em qualquer editor de texto. Então, eu consigo usar informações do currículo, se eu precisar, vamos dizer, colar em algum documento, fazer alguma coisa, né, eu consigo transformá-lo numa versão editável, né, mais fácil de edição. Aqui é só confirmar que ele vai gerar para você. Bom, eu acho que da exposição geral seria isso, e antes de partir para responder as questões, as perguntas, eu queria agradecer, né, o convite que a coordenação do ensino médico do DAB fez, em especial a Catarina Lanza, que foi quem me convidou diretamente, e agradecer todos a equipe do ensino médico do DAB, a outra coordenadora, a Giovana Pardini, e aqui todos os membros, né, que eu procurei listar aqui para agradecer a todos que divulgaram o evento, que tiveram essa ideia e esse empenho aí para ajudar a gente a fazer esse evento, que eu espero tenha sido a contento. Então, eu estou disponível para perguntas e muito obrigada. Com licença. Boa noite, gente. Eu estou aqui como mediador suplente. E eu vou estar só... Oh, boa noite, Ana. Desculpa pela indiscrição. Eu vou estar somente lendo as perguntas que nós coletamos por meio do chat, então caso vocês ainda tenham alguma dúvida, só escrever lá que a gente vai passar para a professora. Então, primeiramente, a Rafa Santos perguntou, coordenação de liga entre informação complementar também? Sim, entre informação complementar também. Você vai ter umas abas lá no formação complementar que dá para você colocar outras informações. Porque, na verdade, o currículo Lattes não é desenhado para todas as situações, né? Então, algumas coisas a gente vai ter que pôr informação complementar mesmo. E eu acho que esses são bons exemplos. Certo. E, de mesmo modo, ela também perguntou se projetos de iniciação científica entram tanto na aba de projetos quanto nas linhas de pesquisa. Sim, entram nas duas. A linha de pesquisa, você vai colocar qual que é a linha do projeto ao qual você se vincula, né? Quer dizer, aquela linha mestra, e no projeto você vai pôr o nome específico daquele projeto. Então, entram nas duas coisas. Né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui no meu currículo, rapidamente, só para mostrar. Então, vamos lá, projeto, peraí. Ops, é mais para... Artigo, projeto é antes, vamos lá. Pronto, então, aqui é um projeto. Aqui é de extensão, pesquisa. Vamos lá. Então, aqui tem o nome desse projeto de pesquisa. Certamente, esse projeto está vinculado em alguma linha de pesquisa relacionada, por exemplo, ao sistema renina-angiotensina, né? Então, esse é um dos projetos dessa linha. Então, a gente geralmente coloca tanto a linha quanto o projeto. Isso eu acho que é interessante, né? O aluno de iniciação conversar com o orientador para fazer um currículo alinhado ao do orientador, para ser coerente e compatível as duas informações, né? Então, é uma sugestão. Perfeito, professora. A Nádia questiona qual a diferença de projetos de pesquisa e das linhas de pesquisa, que acho que vai ao encontro do que a Rafa perguntou. Muito boa pergunta. É o seguinte, a linha de pesquisa é um conceito mais amplo, né? Então, por exemplo, uma linha de pesquisa, estudar doenças humanas, estudar o papel do sistema renina-angiotensina em doenças humanas. Projeto de pesquisa, estudar o papel do sistema renina-angiotensina na doença renal crônica de pacientes pediátricos. Tá? Então, o projeto é uma coisa mais específica, a linha é uma coisa mais ampla. Né? Então, por exemplo, eu dei um exemplo pessoal, né? Então, no meu caso, eu tenho vários projetos que estudam sistema renina-angiotensina em diferentes doenças humanas. E aí, a linha é estudar sistema renina-angiotensina em doenças humanas. Os projetos são estudar na doença renal crônica pediátrica, estudar na síndrome nefrótica, estudar na doença de Parkinson, estudar na doença de Alzheimer, enfim.
É por aí. Certo, acho que foi muito claro. A Catarina Brito questiona, quando um acadêmico auxilia um mestrando ou doutorando em sua tese, onde isso entra no currículo Lattes? Bom, não tem um lugar para dizer isso. Onde vai entrar é esse acadêmico aparecendo nas publicações, né? Porque, na medida que esse mestrando publicar um resumo, publicar um artigo, o nome desse acadêmico vai estar. Então, ele vai conseguir colocar, por exemplo, trabalhos em anais de evento, ele vai conseguir colocar nessas partes, e vai conseguir também se incluir no projeto de pesquisa daquele aluno, né? Então, vai ter um projeto de pesquisa daquele aluno de mestrado ou doutorado, e o aluno vai poder registrar esse projeto de pesquisa e porque ele participou. Então, são nesses locais, né? Eu diria que seria no projeto de pesquisa, na linha de pesquisa daquele trabalho, e nas produções que aquele trabalho gerar. Aí, nesses locais todos, vai poder aparecer esse aluno. Com certeza. Aqui a próxima é do Andrei Moura. Ele pergunta, Liga é considerado projeto de extensão ou ele se enquadra em alguma outra categoria? Então, isso eu fui pesquisar, tá? Liga não é projeto de extensão, tem um regimento específico para a Liga. E o lugar que vai ter que colocar é informação complementar mesmo, porque antigamente tinha uma ideia de que as ligas seriam registradas como projeto de extensão. Aí saiu um documento que regulamenta as ligas. Então, elas ficaram no limbo entre projeto de extensão e projeto de ensino. Não é nenhuma coisa nem outra. Então, o único lugar para colocar no Lattes é informação complementar. Eu tive essa mesma dúvida, eu não sabia. Por quê, né? Obviamente, porque no meu tempo não existia isso. Então, eu não tinha a menor ideia, eu tive que pesquisar, aí conversei com vários colegas, aí cheguei não, né? Obtive essa informação. Certo, eu também não fazia a mínima ideia. Pois é. Uma confusão. O José Henrique, ele questiona qual a diferença de artigo aceito e artigo completo publicado. Primeiro você coloca em aceito, depois publicado? Essa é a dinâmica? Exatamente, José. O que acontece? Se o seu artigo é aceito, você pode colocar, né, naquela aba de artigo aceito. Deixa eu só ver onde é que eu estou. Pronto. Então, aqui tem uma aba, né, que é de artigo aceito. A gente clica aqui, a gente vai colocar o nome do artigo, vai colocar algumas informações, mas a gente não vai ter como colocar o volume da revista que saiu, as páginas inicial e final, isso não tem jeito de colocar. Então, a gente só vai registrar o nome do artigo, os dados dos autores, as coisas. Quando esse artigo for publicado num número definitivo, a gente atualiza, a gente vem no artigo aceito, e aí atualiza colocando dados como a página inicial e final, o volume da revista onde ele foi publicado. Então, essa que é a diferença. Quando a gente fala artigo completo publicado, é um artigo que já tem toda a citação bibliográfica completa, né? Volume, número da revista, página inicial, página final. Mesmo que seja um artigo eletrônico, ele tem a página eletrônica, que é diferente do aceito. O aceito, às vezes, você só recebeu aquela carta de aceite, você ficou tão feliz que você registrou o artigo no Lattes. Eu, pelo menos, faço isso. Sim. Ana, a Rafa Santos está perguntando onde entraria uma viagem com fins acadêmicos financiada pela faculdade. Eita, difícil. Estou pensando aqui. Bom, se essa viagem é com fins acadêmicos, se for para apresentar um trabalho, participar de um evento, eu registraria na apresentação de trabalho ou na participação do evento. Agora, a questão do financiamento não teria um campo específico para essa finalidade, não. Eu registraria, assim, qual que foi o fim da atividade. Se eu fui apresentar um trabalho nesse simpósio, nesse congresso, registro o trabalho, ou a participação no evento. Mas dizer do financiamento, você pode tentar colocar informação complementar, que sempre tem. Se você achar isso pertinente, na hora que você for, por exemplo, registrar a apresentação do trabalho ou palestra, sempre vai ter um campo de informação complementar onde você pode preencher isso. Eu faria dessa forma. Perfeito. A Rafa fez uma pergunta logo em sequência, que para colocar os níveis de língua estrangeira, precisa de comprovação documental? Não precisa. Não? Você que se autoavalia. Não precisa. Você põe o que você quiser lá. Se você quiser falar que você fala chinês, você pôs, paciência. Chinês, excelente, compreendo, leio, excelente. Atualmente, até que a gente está aprendendo, né? Falar chinês, que tanta coisa vinda da China, né? Mas você põe o que você quiser, né? Você. E aí, na hora que você clica lá que tudo que você disse é verdade, você que se avenha
com o que você colocou no seu Lattes, né? Se alguém quiser pedir um dia comprovação, tomara que você tenha, né? Mas não precisa pôr nenhuma, não. A Emily Romão está perguntando assim: se você coescreve um pôster que foi apresentado em simpósio, mas não foi a apresentadora, coloca na apresentação de trabalhos? Você vai colocar aqui, ó, trabalhos publicados em anais e eventos, porque você participou do trabalho, provavelmente, se ele saiu nos anais do evento, você pode colocar, e na apresentação de trabalho, você pode colocar também, porque o trabalho foi apresentado, e na informação complementar, você pode dizer que você está lá listada nos autores, mas fulano foi quem apresentou. Se você quiser ser bem específico, você pode fazer isso. Então, são 2 lugares que você pode colocar. Se teve anais de evento, quer dizer, teve um livrinho dos resumos, você vai colocar, e se teve a apresentação, você também pode colocar, que você participou da elaboração do trabalho. E você pode pôr aquela observação que quem apresentou foi o autor tal, né, que vai estar listado lá, tá? Eu faria dessa forma. Ótimo. Certo. Professor, o Marcos Coutinho perguntou: quando eu apresentar alguma coisa em eventos, eu já não teria cadastrado isso em produções? Ficaria duplicado? Não, não é que ficaria duplicado. Aparece em produção e aparece em apresentação, porque você pode ter, por exemplo, um trabalho, né, que você mandou um resumo, você nem apareceu naquele evento, mas publicou naquele livro de resumos. Você vai colocar só em trabalhos publicados em anais. Agora, um trabalho que você, além de publicar, se apresentou, você fez as 2 coisas. E são 2 coisas diferentes. Eu não acho que isso é duplicado, não. Ótimo. Certo. A Daniele Jorge perguntou: professora, pode colocar esses cursos online feitos na quarentena, ou talvez por ser online, entre aspas, tire um pouco o valor? Se puder, coloca o nome da instituição que emitiu o certificado ou da plataforma? Bom, vamos lá. Eu não acho que por ser online perde o valor. Acho que não. Assim, ainda mais que isso está cada vez mais comum e vão ter congressos online. Eu não vejo isso como nada que perca o valor. Eu acho que tem que colocar naquela participação em eventos que a gente falou, né? Quer ver? Vamos chegar lá. No finalzinho que eu falei dela. Aí. Pronto, participação em eventos, congressos, exposições, aí você vai caracterizar esse evento aqui. Aí vai ter lugar para você pôr o nome do evento, tem lugar para você pôr informações sobre o site, onde foi, que promoveu o evento, qual instituição promoveu esse evento. Eu colocaria nisso aqui, ó, participação em eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Aí você coloca que você foi ouvinte e tal, e coloca tudo que você fez pertinente a esse evento. Né? Se você foi apresentadora, aí você vai colocar como participante, aí vai depender do que você fez, né? Quer dizer, se você foi, por exemplo, você só escutou, assistiu lá o negócio, você vai pôr ouvinte. Mas se você apresentou um pôster, um trabalho ou apresentação oral, você vai ser participante. Então, você vai conseguir preencher tudo aqui, ó. Tem a homepage do evento, tem tudo. Você vai conseguir preencher. Certo. A próxima pergunta é do Rafael Arantes. Professora, devo fazer uma análise crítica do que devo ou não colocar no Lattes para evitar um currículo, entre aspas, cheio de coisas vazias? Ou, por ainda ser apenas um graduando, posso colocar todas as atividades? É uma ótima pergunta, Rafael. Claro que eu acho que a gente deve fazer uma análise crítica do que colocar, né? Se você for olhar meu currículo, você não sabe nem se eu fiz ensino médio, já vai a graduação e a pós direto. Por quê? Porque agora não tem sentido. Mas é claro que se você está na graduação, essas informações, tipo, onde você fez ensino médio, onde você fez ensino fundamental, são importantes ainda. Então, eu acho que, no caso, né, de um aluno de graduação, é importante ter um currículo bem completo e colocar a maior parte das informações. É claro que você pode filtrar algumas, né, se você considera que determinada atividade não teve assim, nenhuma pertinência à sua trajetória acadêmica, não tem uma relação importante, você pode omiti-la, não é necessário colocar, né? Então, eu acho que depende da fase que você está na vida, né? Claro, e depende também do que você julga no seu currículo. Agora, é claro que você tem que ter uma análise crítica do seu currículo, né? Porque tem gente que coloca, né? Assim, por exemplo, tem um item do currículo Lattes que é de prêmios, né? Que você recebe.
eu coloco prêmios relacionados a atividades de pesquisa, apresentações e tal. Tem gente que coloca, por exemplo, que foi convidado para alguma coisa mais de ordem social, quer dizer, eu não acho que é por aí, não estou criticando a visão da pessoa, estou colocando a minha, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse espírito crítico mesmo. Mas eu penso que na época, né, na fase da graduação, a gente deve fazer um currículo bem completo, com aquelas coisas que a gente acha que foram importantes na nossa formação, aqueles eventos que acrescentaram coisas, enfim. Aí eu acho que cada um vai julgar o seu modo, né? Isso, Beleza, muito obrigado. A Isadora Roque está perguntando se ela precisa colocar o nome de todos os integrantes da IC ou da extensão, ou só dos orientadores. Olha, precisa não, porque o currículo vai deixar você fazer do jeito que você quiser. Mas eu acho de bom tom colocar completo. Então, quando me pede a equipe, eu tento colocar a equipe toda que participa daquele projeto, porque eu acho que é ok. A vantagem de colocar a equipe toda é que um currículo conversa com o outro, tá? Quer dizer, se eu sou listada num projeto de alguém, eu recebo algumas informações do lado, assim, ó, vamos dar um exemplo, né? O professor Eduardo te listou no projeto tal, eu clico e eu atualizo aquilo para o meu. Então, é interessante colocar a equipe toda, eu acho. Né? Eu acho que é bom fazer completinho. Mas, pelo menos, o nome do orientador tem que ter, né? Aí tem que ter. Sim. No mínimo, Professora, né? o Avelar questionou o seguinte: o que é mais importante para colocar no resumo? No resumo do Lattes. Oh, que ótimo. Gostei dessa pergunta. Vamos lá para o resumo do Lattes. Bom, o que eu acho, né, que você tem que colocar no resumo? Eu acho que você tem que contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, o começo do resumo deve ser isso. Então, por exemplo, no caso do meu resumo, o que eu começo contando? Eu começo contando onde que eu formei, onde que eu fiz pós-graduação e tal. Então, no caso do resumo de vocês, eu diria que eu falaria assim, ó, o nome de vocês, que concluiu o ensino médio na instituição tal, entrou na Faculdade de Medicina da UFMG no ano tal, e aí depois você vai colocar coisas que você fez na faculdade que você considera importantes, né? Atuou como monitor na disciplina tal, é membro da liga tal, participa de um projeto de iniciação científica de tal, aí você vai contar um resuminho daquilo que você acha principal no seu currículo, né? Então, se pegar o meu, eu vou contar primeiro onde que eu titulei, o que eu titulei, quando que eu concluí as minhas titulações, né? O que eu sou atualmente, e aí vou colocar coisas que eu considero importantes em relação à produção, à orientação, vai ser isso que eu vou colocar. No caso de vocês, é claro que vai ser diferente, vocês vão falar de projetos, de trabalhos apresentados, vão falar de monitorias, de ligas, isso tudo pode estar resumido aqui. É como se fosse o seu cartão de visitas, né? Quer dizer, olha, esse aqui é o Avelar. É Avelar que perguntou, não é isso? Sim, senhora. Então, esse aqui é o Avelar. Ele tem essas e essas atividades que ele fez. Eu faria dessa maneira. Obrigado, Ana. O Gabriel Antonino veio com uma pergunta muito curiosa. Ele pergunta se na hora de pôr o idioma, a gente coloca português excelente em todos ou não é relevante colocar a língua portuguesa? Uai, eu acho que você pode colocar sim, porque não é todo mundo que é excelente em todas as coisas do idioma português, né? Tem gente que escreve muito mal, tem gente que, enfim. Então, eu acho que se você considera que você tem um bom nível de português, eu não vejo problema em colocar, não. Até porque seu currículo pode ser, como fala, visto internacionalmente, e alguém pode achar relevante alguém que fale português, né? Ah, preciso de um advogado que fale português, porque eu mexo com direito internacional e quero fazer umas transações com países africanos que falam língua portuguesa. Então, tá bom, essa pessoa fala português, fala inglês, fala francês, que maravilha, poliglota. Português serve nessa hora, né? Com certeza. Ana, o Lucas perguntou o seguinte: eu fiz um curso online de 15 semanas com certificação. Como eu devo inserir esse certificado no currículo Lattes? Seria curso de curta duração? Você pode colocar como curso de curta duração, você pode colocar como... tem uma parte, sim, de curso de curta duração, né? Naquela parte de... Aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Na parte de formação, aqui, ó.
você pode inserir formação complementar como curso de curta duração. Aí você vai explicar tudo. Agora, o certificado não tem onde colocar, entendeu? O certificado você vai guardar numa pasta, tá? Sempre eu falo isso, assim, porque o Lattes não tem lugar de anexar nada, então eu não consigo anexar certificado, eu não tenho como comprovar nada, eu vou colocar as coisas, e se eu precisar um dia de comprová-las, eu vou ter que guardar os meus certificados em algum lugar, né? Ou digitalizar, ou pôr numa pasta, né? Eu ponho em pastas, né? Porque são mais das antigas, né? Então... Sim, perfeito, Ana. O Júlio perguntou, o curso de capacitação do COVID entraria como projeto de extensão? Esse entraria, porque esse foi registrado como projeto de extensão. Esse entra sim, tá? Porque esse foi registrado como tal. Em geral, o curso de capacitação entraria aqui, curso de curta duração, mas esse especificamente, como ele foi registrado como um projeto de extensão, você pode colocar. Perfeito. Mais uma do Gabriel Antonino, nosso querido. Professora, formação transversal entra aonde? Eita, complicado. Vai ser informação complementar. Na verdade, vai ser. Você vai ter que colocar informações aqui que expliquem qual foi essa formação transversal que você fez. Porque não tem uma aba específica para isso no Lattes. Na verdade, tem muitas coisas que a gente vai ter que adaptar a informação e na parte que deixa a gente falar de informações, outras, né, informações adicionais, você explica melhor. Porque não tem abas tão específicas para tudo que a gente faz. Porque a finalidade do currículo não é exatamente contemplar todas essas coisas, é mais para avaliação de pesquisador, né? No fundo, ela é muito mais para isso, né? Então, ela acaba ficando meio capenga para algumas coisas. Verdade. Muito obrigado. A Úrsula perguntou se a formação complementar aberta entra em outro curso, por exemplo, psicologia, pedagogia, entra aonde? Formação complementar. Formação complementar. Não tem outro lugar. Entra aí mesmo. Você vai especificar naquele detalhamento, onde tem informações adicionais, você escreve o que você fez. Mas é formação complementar. Vai ser aí que vai ter que pôr. Ana, também, falando sobre atividades e onde elas entram especificamente no currículo, a Isadora Roque pergunta, o GEDAM entra em formação complementar? Ele é um grupo de estudos, tecnicamente. Uhum. É difícil responder essa pergunta, né? Porque, vamos dizer assim, ele não é uma coisa formal como formação complementar, né? Porque quando vocês falam em formação transversal, tem uma formalidade, né? Então, por exemplo, um curso de curta duração tem uma formalidade, teve um certificado, aí dá para a gente colocar nessa parte. Mas eu acho que um grupo de estudos, eu não sei se o Lattes teria uma aba específica que permitisse essa inclusão. Eu não consigo, a priori, pensar num lugar de colocar, não. Por exemplo, na minha época, tinha um grupo de estudos do professor Mário Lopes, né? Ninguém nunca colocou isso no próprio Lattes. É o que eu posso falar, assim, ninguém nunca teve um insight de onde colocar isso, porque eu acho que não tem, não. Muito obrigado. A Isabela Barreto perguntou, intercâmbio pela CLEV, por exemplo, entra em algum lugar no Lattes? Tá, o intercâmbio vai entrar se você fizer uma coisa específica nesse intercâmbio, mas o intercâmbio, por si só, não tem um lugar para colocar isso, não. O que você pode colocar são produtos desse intercâmbio. Né? Se você fez cursos, se você participou de eventos, se você apresentou trabalhos, tudo isso tem onde colocar. Mas o intercâmbio isoladamente, não. Professora, o José Silva fez a seguinte pergunta. O pesquisador orientador precisa te cadastrar no Lattes dele para que você possa colocar ele no seu? Não precisa não. Você pode colocar o orientador no seu Lattes, mesmo que ele tenha esquecido de te cadastrar. O que acontece, viu, gente? Né? Acaba que você esquece de pôr uns, aí de repente você lembra, esqueci de pôr essa pessoa, aí você vai lá e ajeita, mas vocês podem colocar, não tem problema nenhum. 50 alunos de C, né, professora? Difícil, complicado. Mas está lá, está mais ou menos atualizado. Obrigado. A Vitória Palmeira perguntou, Ana, como professora, quando você avalia um aluno, né, no processo seletivo, você stalkeia o Lattes dele?
Nossa, stalkeia foi pesado, né? Eu dou uma olhada no Lattes dele. Stalkeia, ela pegou bem. Eu dou uma olhada, assim, no Lattes, eu vejo as coisas que ele fez, com certeza, eu acho que é importante. Eu acho que ter um Lattes bem preenchido é um cartão de visitas bacana, tá? Porque você fala, nossa, que legal, esse Lattes tem informações interessantes, ó, essa pessoa participou desse projeto, participou desse evento, ó, que resuminho bem feito, dá uma impressão boa. Em mim, pelo menos, dá. Não sei se eu respondi, se eu stalkeei direito. Fez sim. Respondeu sim. Mais uma da Vitória Palmeira. Ana, de quanto em quanto tempo devemos atualizar o nosso Lattes? E quando você vai fazer um currículo Vitória, você coloca o link do Lattes? Tá, vamos lá. Vou começar da última. Quando eu faço um currículo Vitae, com certeza eu coloco o link do Lattes. É fato, acho que sempre tem que colocar. Voltando para a primeira. De quanto em quanto tempo tem que atualizar o Lattes, eu acho que depende do que você vai pôr nele, do que você fez naquele período, né? Se você me perguntar, eu atualizo o meu Lattes mais ou menos umas 2 vezes por mês. É a minha média de atualização, né? Assim, porque aí eu vejo, teve essa banca que eu participei, eu vou lá e atualizo. Eu prefiro atualizar picadinho, porque aí eu não vou escrever muita coisa e vou fazendo. Mas é claro que assim, você vai atualizar se você tiver propor, né? Se você ficou um período que não teve grandes eventos, ou você não participou de alguma coisa, você não coloca. Mas eu acho que é importante que o Lattes não fique abandonado, né? Pelo menos assim, umas 3 vezes por ano, no mínimo, eu acho que devem atualizar, para colocar, lembrar das coisas. Eu acho que o melhor jeito é, você fez uma coisa, você atualiza. É assim que eu faço com o meu. Aconteceu um negócio, eu vou lá e atualizo. Para não me perder e não deixar de estar com o Lattes completo, né? E fazendo essa aula, eu vi que tinha umas coisas, falei, gente, tem uns projetos de pesquisa que eu esqueci de pôr, eu fui vendo coisa que eu não punha, né? Porque acaba que você vai perdendo. Então, assim, eu acho que atualizar periodicamente ajuda a manter o Lattes bem certinho. Ana, sim, muito obrigado pela disponibilidade. As perguntas foram encerradas. Foi um tempo muito bom estar aqui com você. A coordenação de ensino médico, o diretório acadêmico, Alfredo Balena, te agradece muito por essa disponibilidade de tempo. Todos nós estamos muito felizes por estar fazendo esse espaço com você. E queria falar para todo mundo que tem mais, viu? Na quinta-feira nós vamos discutir sobre as possibilidades de pós-graduação nesse mesmo canal, no canal do YouTube do Diretório Acadêmico, às 7 da noite também. Então, espero todo mundo aqui, tá bom? Espero a Ana, Luiz Belotto estará conosco mais uma vez. Então, muito obrigado, pessoal, quem assistiu. Foi um prazer e até quinta. Eu gostado. Tá, joia. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que está transmitindo ainda? Acho que acabou. Acabou. É isso.